Em Ben 10 existe uma diversidade enorme de alienígenas, cada um com seus poderes variados, poderes diferentes, porém, existem alguns aliens que eles não são tão diferentes assim, como por exemplo o Acelerado, que é chamado por muitos como a cópia barata do XLR-8, além de também ser um dos aliens mais subestimados e esquecidos, né? Ele não apareceu em Ben 10 Omniverse. Anda, Omnitrix, me dá o acelerado! Às vezes eu acho que este relógio me odeia. Juntamente com Cuspidor e Chamalien. Mas esses aliens têm potencial e mereciam mais destaque? Será? É o que veremos no vídeo de hoje. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá galera, em Ben 10 Omniverse foram trazidos de volta muitos aliens do clássico, né? Como por exemplo, vamos citar aqui um deles, né? Tem vários, né? Mas um deles foi o Iden. E só tem aparecido na quarta temporada do clássico, né? Tem aquele episódio marcante dele, Divididos Conquistamos, né? Muito bom aquele episódio. Mas ele apareceu muito pouco. E depois disso ele só apareceu mesmo na abertura, assim como todos os aliens clássicos, né? Só apareceram na abertura de Ben 10 Supremacia Alienígena. Mas aparecer mesmo eles não apareceram, né? E o Iden, por exemplo, ele não apareceu também por causa que em Warf ele foi substituído pelo Eco-Eco. Por causa que fosse alienígena, veio com essa premissa, né? De, tem aliens do clássico, né? Que tem determinados poderes. Aí fosse alienígena, eles trouxeram aliens que são meio que contra fusões, né? Tipo, o próprio Eco-Eco é como se fosse uma fusão do Blitzwolfer com o Iden, sabe? Que ele tem os poderes sonoros e os poderes de multiplicação. E parando pra pensar, galera, na verdade, o Eco-Eco ele seria uma cópia, não era nem do Iden com o Blitzwolfer, era do Chocante, entendeu? Por quê? Porque os Megawatts, no episódio do Mega Turista, eles mostraram totalmente os mesmos poderes, né? Eles podem se multiplicar e eles também têm gritos sônicos atordoantes. Basicamente o Eco-Eco, entendeu? O Eco-Eco é literalmente isso. Então, como a gente pode ver, em Ben 10 tem muitos aliens com poderes parecidos, mas isso nunca foi um problema, né? Porque cada alien tem a sua própria essência, diferencia um do outro, mesmo tendo poderes parecidos ou até iguais. Como a gente falou do Iden, o Iden e o Eco-Eco têm o mesmo poder de multiplicação, porém o que é o diferencial deles é que ambos se multiplicam de formas, de métodos diferentes. O Iden ele se multiplica através da fissão binária, confirmado por Pop-Up. Isso significa que ele pode fazer clones infinitos. Capacidade de clonagem ilimitada. Enquanto o Eco-Eco ele usa energia, né, para se clonar. Isso faz com que ele tenha clones limitados, né? Ele não pode se clonar infinitamente como o Iden. Então isso já demonstra um diferencial e até uma vantagem a mais para o Iden. E também pelo fato dele ter mostrado uma maestria, um domínio maior da multiplicação, fazendo uma espécie de escada, né, para os Idens passarem de um trem para o outro, né, de um trem para outro lugar. E até mesmo eles fizeram uma torre de copos para resgatar um outro Iden e depois disso fizeram muito rápido, com uma facilidade muito grande, que é uma coisa que o Eco-Eco ele não demonstrou fazer. Eu não estou dizendo que ele não conseguiria fazer, tipo, se o Ben treinasse para fazer isso, não conseguiria, ele não é impossível para ele fazer, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é porque o Ben, ele demonstrou esses poderes, essas habilidades através do Iden, entendeu? Enquanto com o Eco-Eco, ele deixou mais para aprimorar as habilidades sonoras, né, fazer escudos, barreiras sônicas, né, vários ataques baseados mais no som, né, no caso, a multiplicação seria um suporte, né, para poder do som dar mais potência, mas a questão da multiplicação em si, ele não tem aprimorado como o Iden mostrou, então tudo isso mostra diferenças dos aliens, né? Mesmo tendo poderes iguais, mas mesmo assim eles mostram essa diferença. Mas aí a pergunta do vídeo é essa: isso se aplica ao Acelerado? Vamos analisar aqui, porque o Acelerado ele é basicamente assim a exata cópia do XLR-8, parece que ele tem as mesmas habilidades dele, né? A diferença é só o design, né? Que ele é mais baseado no felino e ele é mais lento, né? Tipo, o XLR-8 ele tem toda aquela dinâmica, assim, a estrutura corporal para fazer sentido os poderes dele, ele correr e tudo mais, né? É parecido com um Velociraptor hollywoodiano, né? E o Acelerado não. Você vê que no episódio Ovos Grátis ele mostrou aquela fraqueza, né? Que todo mundo fala, o Acelerado é rápido, só que ele não consegue frear, por causa que ele tem muita velocidade. Já o XLR-8, ele mesmo correndo em muita velocidade, né? Possui aquele capacete com o visor, né? Já para proteger o rosto, os olhos dele, enquanto ele estiver correndo em super velocidade para nada atingi-lo, né? Enquanto ele corre. Também tem as rodas nos pés, no qual dá a ele a capacidade de frear instantaneamente, porque ele controla a fricção. Do Acelerado não. Então isso
isso mostra que realmente o acelerado nesse quesito ele seria mais fraco que o XLR8, tanto que ele nem apareceu em Ben 10 Omniverse, né? A justificativa, né? O Derek White, o diretor de arte Ben 10 Omniverse, membro ativo nas reuniões de história, ele confirmou para nós que o acelerado não apareceu porque a equipe de Ben 10 Omniverse não descobriu uma forma de tornar ele mais interessante para trazer ele, sabe, do que foi mostrado em Ben 10 Supremacia Alienígena. Mas, cara, sério, com certeza existe sim forma de melhorar o acelerado. Eu vou mostrar para vocês. Não, ó, Cartoon Network era para ter me contratado, cara, que eu sei como melhorar. Eu vou mostrar para vocês aqui. O acelerado, ele tem uma diferença sim em relação ao XLR8, que é o quê? É uma diferença mínima, mas já faz toda a diferença aqui. É o fato de que o Matt Wayne, né, que também foi um diretor muito relevante, né, na época de WAF, né, e também de Ben 10 Omniverse, trouxe muitas confirmações interessantes para nós, que foi o quê? Que o acelerado, ele é fisicamente mais forte que o XLR8, sabe? Tipo, ele levantaria mais peso do XLR8, é isso que ele quer dizer. Então isso já é um ponto a favor para o acelerado. O XLR8 é aquela lógica que a gente sempre traz aqui no canal. O XLR8 ele seria mais forte assim no impacto, né, de um golpe, quando que ele é mais rápido de força, mas a aceleração é igual a massa, sabe? Tipo, teria mais força de impacto. Certamente, mas assim, o XLR8, se você for ver, ele não é um alien assim de porradaria, sabe? Tipo, isso é até dito no reboot, né? Usando o reboot de exemplo, mas realmente, né? O episódio que o Ben fala, o XLR8 não é forte. Não é justo. O XLR8 deveria ser rápido, não forte. Assim, não é um alien 4 braços, que já é um alien focado na porradaria. Tanto que ele tem garras. A gente não vê o XLR8 fechando o punho e dando um soco. É mais difícil de fazer isso. Os golpes dele são mais baseados na velocidade, né? Tipo, ele atacando com a cauda, com os pés, né? Com o capacete, mas nunca assim com o punho fechado, né? É muito difícil a gente ver isso. Enquanto tá acelerado, a gente já viu, né? Tipo, ele correndo, né? Batendo nos esotéricos ali. Então, assim, a gente poderia usar isso ao favor do acelerado. Ele sendo assim mais forte fisicamente, tendo uma velocidade interessante, ele poderia dar socos potentes. Tipo, até já foi comentado por algum de nós omnitubers, não lembro agora quem foi que falou, mas o acelerado poderia ter um poder inspirado, mas não na mesma potência, claro, porque ele não é, ele tá de longe, nem o XLR8, tu imagina o acelerado, mesma potência do Flash, não tem como, mas eles têm um golpe inspirado, soco de massa crítica, soco de massa infinita, né? O Flash não tem esses golpes, o acelerado poderia ter algo relacionado a isso, sabe? Algo inspirado, só que nas condições dele. É o mesmo caso aí que eu falei do Echo Echo e do Iden, né? Não é que ele não possa fazer, tipo, não é que o XLR8 não conseguiria fazer isso, mas é por conta que o XLR8 seria focado para determinada habilidade e o acelerado para outra. No caso, o XLR8 teria mais a velocidade dele em si, o controle da fricção. No acelerado, ele teria a força com a velocidade sendo um suporte para isso. E outra coisa, galera, que daria pra gente considerar, que eu pensei aqui, é porque não é explorado o fato dele ser um gato, ter características de um gato. Então, assim, a gente poderia colocar um instinto de gato. Isso já muda na personalidade do Ben, o Blitzwolf, né? Que os instintos de lobo, né? Tem algumas atitudes de cachorro e tudo, né? Até balançar o rabo, essas coisas. Então, o acelerado poderia ter também. Isso seria até interessante, né? Por causa que daria pra explorar esse universo, porque tem aquela vilã, a Nancy Chen, né? Que é a domadora de gatos, né? Ela tem o poder de controlar qualquer gato, assim, felino, né? Tanto que ela controlou o Ratch, por exemplo, né? Aconteceu uma coisa parecida com isso em Omniverse. Até o Derek confirma, né? Que o acelerado ter parecido com um gato, ele pode ser controlado, assim, pela Nancy Chen. Renderia cenas engraçadas, que nem aconteceu com o Ratch no episódio Briga de Gato. Mas também ele poderia ter novos poderes, né, sendo explorado desse lado felino dele, como, por exemplo, ter uma super audição, super olfato, né? Aprimorado. Mas além disso tudo, galera, uma ideia muito boa que eu tive aqui era o acelerado, né? Que até tá na thumbnail aí. Tem uma nova forma. Eu vou explicar pra vocês como foi que eu pensei. É porque, assim, os gatos têm várias reações, né? Várias posições, né? Que vai depender da situação e da emoção que ele tiver na hora. Eles têm uma pose de quando eles estão, assim, na defensiva, né? Tipo, eles estão com medo de alguma coisa, eles levantam, assim, a lombar, ficam com o pelo mais eriçado, tá aparecendo aí na tela, né? Tipo, quando eles veem algo que pra eles detectam como uma ameaça, eles ficam assim, pra parecer que eles cresceram, né? Pra parecer que eles estão grandes. Mas, claro, é só pra criar uma falsa ilusão, né? De que eles cresceram. Mas no caso do acelerado, por ele ser uma espécie alienígena, né? Que parece com um gato, dá pra levar isso ao pé da letra, entendeu? Ele realmente poderia ter uma forma, assim, que ele crescesse, né? Até ficasse mais bombado, assim, com o corpo mais musculoso. Também, assim, com os espinhos. Tipo, ele já tem, assim, realmente, né, uns espinhos, assim, no pelo dele. Todo o pelo dele ficaria todo espinhento, assim, sabe? O Ben poderia aprender a controlar essa habilidade, assim, pra usar na defensiva, né? Pra defensiva, pra ficar mais poderoso. E é algo semelhante ao que o Besta fez, né? Tem uma cena que, no episódio da Aposentadoria Permanente, que ele faz um movimento parecido com o dos gatos, né? Aquele espinho dele se levanta, assim, como se fosse realmente na posição, assim, de defensiva, né?
Inclusive, nas HQs é mostrado, né, que o besta, ele pode disparar os espinhos dele como se fossem mísseis, né? Então imagina um acelerado também tendo esses poderes, só que baseado na sua velocidade, né, força e tudo mais. Bom, galera, todas essas artes aqui foram feitas pelo Tadashi, que ele já fez algumas artes aqui pro canal no passado, né? Eu vou deixar o Instagram dele aí pra vocês conferirem os trabalhos. Ele é um artista que faz artes muito boas. Você vê aí, né, que ele fez um acelerado no seu próprio design, né, no seu próprio traço, só que mais baseado, né, no que o Derek fez pra Omniverse. Aí ele fez meio que uma mid-form, né? Se o acelerado fosse o Pokémon, né? Teve a primeira forma, a mid-form e a forma final. A transição dele normal pra forma monstruosa dele, né? Ficou muito legal. Ou também, galera, tem uma outra opção, que é o acelerado de Omnisize. Omnisize é uma fanfic que futuramente vai ser uma fancomic, que eu já trouxe aqui no canal e tudo. Vocês sabem, né? Aquela que é como se fosse o supremacia alienígena reinventado, né? Com o Albedo sendo do bem. Aí tem um acelerado que ele tem os poderes baseados na dominação do ar. Algo que lembra o quê? O Aang. Totalmente inspirado no Aang, né? Então imagina um acelerado tendo esses poderes, né? A velocidade, só que baseado assim no poder do ar, na dominação do ar. Algo até dá pra relacionar também com o Tartagira, só que ele usaria de maneiras diferentes, já pra justamente essa questão de trazer um diferencial, ter uma essência diferente do alien mesmo tendo os poderes parecidos. Da mesma forma, galera, vamos para o próximo alien, que é o Cuspidor. Lembra que eu falei lá no começo, né, que o Omniverse traz de volta os aliens do clássico, né? Então, o Cuspidor é o único desses que não aparece, que ele não volta em Ben 10 Omniverse. De todos os aliens clássicos, ele é o que fica de fora. Assim, também tem um motivo, né, que é confirmado que a equipe não teve tempo de incluir o Cuspidor na série. Eles tentaram incluir o maior número de aliens na produção da série, mas o Cuspidor nunca foi discutido nas reuniões dos episódios. Como seria o Cuspidor em Omniverse? Ele tem o poder de cuspir lodo, né? Ele era como se fosse um alien suporte nos episódios de Ben 10.000, tipo, ele cuspia, aí já se transformava em outro alien. Então, se fosse um alien suporte mesmo. Mas, tipo assim, qual seria o problema dele retornar, mesmo sendo um alien suporte? O Ben não podia fazer isso em Omniverse, né? Ele tendo assim mais experiência com seus aliens, né? Ele poderia transformar no cuspidor, aí cuspir lodo e depois já mudar para outro alien. Não daria para ele fazer isso uma hora ou outra, só para deixar o bichinho respirar um pouquinho no universo, né? Não deixar ele de escanteio totalmente. Fazer que nem o Kenny fez, né? Contra o Kevin 11.000 lá no episódio de Ken 10. Virou cuspidor, aí o lodo dele conduz eletricidade, né? Aí ele vira o chocante e dispara um choque elétrico, né? Que é conduzido pelo lodo do cuspidor e atinge o Kevin 11.000. Daria pro bem o universo fazer isso. Ele tem muitos aliens elétricos, né? Daria pra fazer esse combo do cuspidor mais algum outro alien elétrico. Mas se ele fosse usar só o cuspidor, assim, nem, por exemplo, em Ben 10 Hero Time, né? O jogo do mosquito, né? Que o cuspidor vai ser um alien jogável, vai ter os próprios golpes dele, os ataques dele, pra ele não ser só um alien suporte, mas realmente ser um alien ali pra ter um momento ali de protagonismo nas lutas, né? Então daria pra ele fazer isso também. Ele usando o lodo pra impulsioná-lo pra cima, entendeu? Como se fosse o voo que o Chama faz, né? Tipo, ele impulsa, ele dispara fogo no chão e ele voa, né? Pronto, era o cuspidor basicamente fazer isso, né? Impulsionar o lodo no chão pra que ele pudesse pular, saltar, sabe? Pra lugares diferentes, ter mais mobilidade. E também poderia ter diferentes tipos de lodo, né? Tipo, não só um lodo condutor de eletricidade, mas um lodo venenoso, um lodo ácido, ou até ele tem um golpe assim parecido com o do Daburá de Dragon Ball, né? Tipo Dragon Ball Z. Inclusive, galera, dá uma passada lá no canal Saga Z, que é o canal Dragon Ball que eu faço parte. Inclusive, eu fiz vídeo lá essa semana, né? Na quarta-feira saiu um vídeo que eu participei, que é como seria crossover aí de Ben 10 com Dragon Ball. Tá muito bom. Deixa aí no canto pra vocês assistirem. A saliva do Daburá, ele petrifica o alvo, né? Ele cospe e o alvo que é atingido pelo cuspe dele se transforma em pedra. Não assim dizendo que o cuspidor teria esse poder. Assim, seria interessante, seria. Mas a gente imaginar só o fato assim dele cuspir da maneira que o Daburá cospe, sabe? Só um cuspizinho assim pequeno que parece ser inofensivo, mas que na verdade fosse um golpe muito forte. Tipo assim, cuspir o lodo comum dele, né? Só que vários disparos consecutivos, parecendo uma pistola disparando bala, sabe? Como se fosse dando vários tiros no inimigo, em vez de dar uma rajada zona de lodo. Seria uma variação, né? Do poder dele. Ou ele disparar um lodo assim maior, em forma de onda, entendeu? Pegando mais área, o ataque, pegando mais inimigos. Enfim, galera, se você for criativo, dá pra transformar esse golpe simples do cuspidor, né? O cuspidor em si, um alien muito mais complexo, né? Lembrando aqui pra deixar o like, comentar aí qual desses aliens você mais gosta, ou se vocês gostariam de ver, de ter feito na série, ou maneiras de serem mais aproveitados em Omniverse. Gostaria de recomendar pra vocês um canal de tutoriais, né? Pra quem gosta de tutoriais a respeito do aplicativo de celular, computador, essa parte assim mais digital. Gostaria de recomendar esse canal aqui, que é o canal do meu irmão em Cristo, né? Ele tá começando agora. Eu gostaria que vocês ajudassem, sabe? Caso vocês gostem, porque a gente sempre precisa, né, galera? De vez em quando tenha dúvida em alguma coisa, como usar tal ferramenta, né? Num determinado aplicativo. Às vezes é uma coisa bem básica que a gente não sabe fazer, mas ele tá com essa finalidade, né? De ensinar através dos seus vídeos. Então, vou deixar o link no canal dele aí na descrição para vocês ajudarem a dar uma força a ele para ajudar o canal a crescer. Agora vamos para mais um alien, vamos voltar para mais um alien de supremacia alienígena.
vamos falar aqui do Chamali, né? Assim, galera, eu admito, né? Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito desse alienígena. Assim, eu acho interessante ele ter o conceito dele de ter poderes camaleônicos, mas eu não vejo tanta utilidade pra ele. Assim, mas eu também admito que eu queria ter visto mais dele. Assim, no universo a gente tem a Subidora, que é uma Merlin Sabe, da mesma espécie do Chamali, foi bem aproveitada. Com um vilão, uma capanga do Maltruante junto com o Exocrânio. Então, porque aqui não podia trazer de volta o Chamali, nem que seja pra 2 ou 3 cenas. Inclusive, o Chamali, na verdade, ele ia ter esse tipo de aparição. Só que, infelizmente, foi abandonado. Porque, assim, o Chamali, eu vejo ele muito como um alien furtivo, aparecendo em alguma cena que nem no episódio Círculo dos Guardiões da Chama. Cara, aquela cena ali dele até o elevador, assim, bem furtivo, né, camuflado, cara, foi genial, assim, pra mim. Eu sei que você pode dizer, o fantasmático pode ficar invisível, ele faria isso com muito mais facilidade, porque é intangível e tudo mais, mas, cara, na minha opinião, o Chamali é o alien perfeito pra ser um alien espião. O fantasmático é mais um alien poderoso, entendeu? Tipo, pra luta séria mesmo, assim, chama o fantasmático, deixa ele dar uma surra nos inimigos, o negócio é com ele mesmo. Agora o Chamali é mais pra ser um alien furtivo, ter essa função, tanto que ele realmente foi planejado pra espionar o Chesmut em uma cena do episódio O Universo Contra Tenso. Só que infelizmente a cena foi abandonada por causa que a história foi mudada. Cara, mas seria muito massa ver o Chamali assim, todo espiãozão ali, imagina, ele usando um traje de espião que nem tá aparecendo na tela. Nossa, é sério, seria genial demais o Chamali aparecer desse jeito. Mas agora vamos para aliens que não apareceram em nenhuma série de Ben 10. Você não viu ele nem no clássico, nem Força Alienígena, Supremacia, muito menos em Universo. Só que eu não tô falando de alien da Amino, não, fanforma, não é isso não. Alien oficial mesmo, só que não apareceu na série. Tô falando do Rochas e do Lula Cósmica, né? Eles são aliens que apareceram na peça de teatro de Ben 10. Derek J. White, ele disse que considera eles canônicos e foram desbloqueados no Omnitrix, né? Ele ainda falou assim pra nós, se eles aparecessem, Lula Cósmica ia ser bastante grande, né? E acompanhado de um som de macarrão molhado, sabe? Quando ele andasse, ele ia fazer um barulho de macarrão molhado. E o Rochas, ele ia ser acompanhado pelo som de pedras raspando uma na outra, sabe? E além disso, galera, eles têm poderes muito criativos, assim, muito bons, que dá pra explorar muito em Ben 10 Universo. Vou falar aqui os poderes deles, que tudo é confirmado, viu, galera? É tudo poder oficial. Tem muitas ventosas nos seus tentáculos, né? Assim, ele tem a habilidade de sentir e detectar a mana em todos os seres vivos, quais ele entra em contato. Poder útil, galera. Imagina cenas assim, com a empresa de um rastreamento, alguma coisa, ele sentindo a mana, detectando a mana dos seres vivos, né? Porque em Ben 10 a energia vital é a mana, né? Então todo ser vivo tem mana. Imagina o Lula Cósmico tendo esse poder. Ele tem uma pegada poderosa, né? Incríveis habilidades de esmagamento com seus tentáculos. Ele pode contorcer o corpo para caber em pequenos espaços. Ele pode mudar a cor da sua pele para camuflar, né? Poder semelhante ao do Chamali, né? Mas faz sentido, né? Porque Lulas em si tem essa habilidade mesmo. Também é capaz de disparar um jato pegajoso de tinta que pode cegar ou retardar os inimigos. Bem coisa de Lula mesmo. Já o Rochas, ele tem força aprimorada, né? Que ele pode usar para esmagar e esmurrar as coisas, né? Seria mais um alien brutal aí de força bruta. E ao usar a sua força, ele pode gerar terremotos. Também devido ao ambiente do seu planeta natal, o Rochas, ele é resistente ao calor intenso. Então, cara, são aliens assim diferenciados, né? Não tem assim muito alien com conceitos parecidos com um deles. Que é isso, o Derek só não usou porque não foi permitido. Mas, cara, isso é muito massa ver eles parecendo tendo destaque assim em Ben 10 Omniverse. Traria pra nós cenas incríveis. Mas, infelizmente, eles foram esquecidos, né? Foram deixados de lado, né? Mas eu acredito sim que eles mereciam destaque em Ben 10 Omniverse. E lembrando aqui que eu não falei do Arraiajado, que por mais que ele também não tenha aparecido em Omniverse, ele apareceu muito assim em UAF. Eu não acho que ele foi um alien totalmente esquecido, não, até porque ele retornou no reboot. Então ele não foi tão esquecido que nem os demais, né? Que nem o Cuspidor, Acelerado, o Chamali. Eu também não falei de outros, tipo, Ventrilosk, Decagonovrido, entendeu? Por causa que o foco do vídeo era de aliens antigos, assim, sabe? Tipo, vieram antes de Ben 10 Omniverse, que não apareceram lá, que não receberam destaque. Então eu achei legal colocar o Rochas e Lula Cósmica, por causa que eles foram introduzidos em Força Alienígena, eles apareceram na peça de teatro e não tiveram destaque, assim, em Ben 10, nem nenhum espaço para aparecer na série, nos episódios. Então, essa foi a minha lista aí, espero que vocês tenham gostado. Comentar aí quais outros aliens também, né, tipo, mereciam mais destaque na sua opinião. Vocês queriam ver esses aliens, né, em Omniverse ou no reboot ou até numa futura série de Ben 10 ganhando mais destaque, ganhando mais espaço. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!